que realmente pisamos na Lua em 1969? Se Neil Armstrong e Buzz Aldrin realmente pisaram na Lua em 21 de julho de 69, como fizeram isso com a tecnologia daquela época? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Bom, calma que eu não virei negacionista. Para responder essa pergunta, precisamos voltar ao início da exploração do nosso satélite. Antes do programa Apollo da NASA, foram os soviéticos os pioneiros na corrida para explorar a Lua. No final dos anos 50, eles deram início ao programa Luna, com o propósito de reunir dados usando sondas e satélites. No dia 14 de setembro de 1959, a sonda Luna 2 da União Soviética foi a primeira a impactar a superfície lunar, tornando-se o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar a Lua. Ela media 90 centímetros de diâmetro e pesava 390 quilos. Algumas semanas depois, em 10 de outubro de 59, a sonda Luna 3, também soviética, foi capaz de capturar as primeiras imagens do lado oculto da Lua. Em 1961, 5 anos antes da chegada do homem à Lua, os soviéticos enviaram o primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin. Na mesma época, em 61, o americano Alan Shepard realizou um voo suborbital, durante o qual foi capaz de controlar os aspectos da sua missão. Os Estados Unidos focaram em enviar um homem à Lua, investindo 25,4 bilhões de dólares, que atualmente seriam aproximadamente 170 bilhões de dólares. No dia 21 de julho de 1969, com a missão Apollo 11, o homem pousou na Lua pela primeira vez. Mas muitos questionam por que nunca retornamos. A realidade é que retornamos à Lua sim. No total, 29 astronautas estiveram envolvidos nas missões Apollo, dos quais 12 astronautas caminharam na superfície lunar. Depois de 6 pousos bem-sucedidos, os Estados Unidos cancelaram as missões Apollo 18, 19 e 20 por questões orçamentárias, que são bem mais mundanas do que muitos imaginam, e pela mudança do apoio popular. Todos conhecem a icônica frase de Neil Armstrong ao pisar na Lua, mas as últimas palavras pronunciadas por um humano na Lua foram de Eugene Cernan, que disse: "Você está pronto? Então vamos embora." Um ponto que derruba a maior parte das teorias conspiratórias é a postura dos soviéticos. Se o pouso na Lua fosse uma farsa, eles certamente teriam sido os primeiros a denunciar, considerando a intensa rivalidade entre as potências durante aquele período. Os soviéticos sabiam que os americanos haviam de fato conquistado o feito, pois era algo viável e eles próprios estavam próximos de alcançar. Depois do sucesso da Apollo 11, os soviéticos alcançaram outro grande feito em 1970 com o Lunokhod 1, que é um veículo teleguiado que percorreu mais de 10 quilômetros na superfície lunar. Em 2015, Vyacheslav Dovigan, operador do Lunokhod 1, declarou ter avistado as pegadas dos astronautas da Apollo 11 por meio das imagens transmitidas pelo veículo. Alguns anos mais tarde, em 1976, os soviéticos decidiram encerrar suas missões lunares e redirecionar seus esforços para o desenvolvimento de estações espaciais. O Lunokhod 1 permaneceu desaparecido até 2010, quando foi redescoberto pela sonda lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, que estava mapeando a Lua. Alguns teóricos da conspiração afirmam que as fotos dos astronautas na Lua foram feitas em estúdios de cinema, mas na verdade se tratam de imagens de sessões de treinamento na Terra, realizadas antes da missão. A NASA disponibilizou mais de 8.000 fotografias das missões Apollo, mas mesmo assim, muitos continuam desconfiando da autenticidade dessas imagens, especialmente as relacionadas à missão Apollo 11. Uma das teorias da conspiração mais difundidas ganhou força no final dos anos 90, depois que um documentário da Fox questionou a veracidade do pouso lunar. O documentário foi conduzido por Bill Kaysing, autor de um livro lançado em 76, no qual ele alegava que o pouso na Lua foi filmado em um estúdio. Kaysing alegava que o pouso na Lua foi filmado em uma base militar próxima a Las Vegas, porém nunca forneceu evidências sólidas para apoiar a sua afirmação. O documentário, transmitido pela Fox, contribuiu para popularizar as teorias de Kaysing,
levando mais pessoas a acreditar na ideia de que o pouso na Lua foi uma farsa. Embora Kaysing tenha sido descrito como engenheiro da Rocketdyne, sua verdadeira função na empresa era de redator técnico. Kaysing saiu da Rocketdyne em 1963, antes mesmo de o foguete Saturno V, ou Saturno V, utilizado na missão Apollo 11, fosse desenvolvido. Os céticos também questionam a imagem da bandeira americana, que aparenta estar tremulando, mesmo sem a presença de uma atmosfera na Lua. A bandeira na realidade não estava tremulando, ela foi sustentada por uma barra horizontal no topo para ficar estendida, e as rugas, bem, elas eram visíveis porque foram causadas pela forma como foi manipulada. Outra questão frequentemente levantada pelos teóricos da conspiração é a ausência de estrelas no céu nas fotos tiradas pelos astronautas durante a missão lunar. A explicação para isso é muito simples. A intensa reflexão da luz solar na superfície lunar exigiu tempos de exposição curto nas câmeras, o que impediu que as estrelas fossem capturadas nas fotos. Os céticos também levantam dúvidas sobre os cinturões de radiação de Van Allen, afirmando que seria fatal para os astronautas atravessá-los. A NASA estava ciente dos riscos, mas os astronautas cruzaram os cinturões de Van Allen de forma rápida, minimizando a exposição à radiação, que não apresentou risco significativo à saúde dos astronautas. Uma outra lenda urbana amplamente difundida sugere que o diretor Stanley Kubrick teria sido contratado pela NASA para encenar o pouso na Lua, pouco depois de lançar o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa teoria apareceu pela primeira vez no Usenet. Em 1995 se tornou ainda mais popular após um documentário francês falso chamado Operação Lua, lançado em 2002. Documentário, várias figuras públicas, incluindo a viúva de Kubrick, deram declarações que pareciam corroborar com a teoria, mas no final foi revelado que tudo não passava de uma paródia. Embora o documentário fosse uma farsa, muitos que já acreditavam na teoria da fraude lunar o tomaram como mais uma evidência de uma grande conspiração. Outra teoria especula que o pouso lunar foi genuíno, mas a transmissão não foi ao vivo, sendo gravada com antecedência para evitar que uma possível tragédia fosse exibida em tempo real. Bem, na verdade, o plano de contingência em caso de um desastre envolvia apenas a leitura de um discurso preparado por William Safire, que era redator do presidente Nixon. O atraso de aproximadamente 1,5 segundos na transmissão entre a Lua e a Terra era simplesmente causado pela grande distância, que é de 400 mil quilômetros, entre o nosso satélite e a Terra. De forma interessante, a primeira estação a receber o sinal de que o módulo lunar havia pousado com sucesso não estava em Houston, mas em uma base localizada na Espanha. A estação Fresnedillas de la Oliva, localizada na Espanha, era uma das 3 principais antenas da rede de rastreamento da NASA, estrategicamente posicionadas ao redor do mundo para garantir a comunicação contínua com os astronautas. Uma pergunta intrigante que sempre reaparece é sobre alegadas conversas entre os astronautas da Apollo 11, nas quais teriam mencionado avistar naves extraterrestres na Lua. Essas afirmações se originam de uma publicação de 69 chamada National Bulletin, que teria transcrito essas conversas, porém não existe qualquer prova concreta que as sustente. O próprio Buzz Aldrin desmentiu essas alegações, declarando que jamais houve qualquer avistamento de naves ou seres extraterrestres durante a missão lunar. Outro questionamento comum dos céticos é por que, com toda a tecnologia moderna, parece tão difícil retornar à Lua, considerando que fizemos isso há mais de 50 anos atrás com tecnologia muito mais rudimentar. Bom, atualmente os maiores desafios para o retorno à Lua não são tecnológicos, mas sim questões de prioridade econômica, política e também científica. Na década de 60, a NASA recebia aproximadamente 3% do orçamento do governo dos Estados Unidos. Hoje esse percentual caiu para apenas 0,5%. O investimento em missões robóticas, como as que enviamos para Marte, é muito mais rentável, já que missões tripuladas demandam cuidados adicionais com as necessidades biológicas dos astronautas.
Durante os anos 60, o impacto midiático de enviar astronautas à Lua era consideravelmente maior do que o de missões com veículos teleguiados. O programa espacial mais ambicioso em andamento atualmente é o Artemis, que visa não só o retorno à Lua, mas também o estabelecimento de uma presença sustentável em sua superfície. O objetivo do programa Artemis é levar a primeira mulher e o próximo homem à Lua com a missão Artemis 2, que está programada para setembro de 2025. Ela já era para ser esse ano, não aconteceu. Bom, a missão Artemis 2 contará com uma tripulação, embora não esteja planejado que ela pouse na Lua, mas sim que prepare o terreno para uma missão posterior que levará humanos de volta ao nosso satélite. O programa Artemis não é liderado apenas pela NASA, mas também conta com a participação de várias agências internacionais e também empresas privadas. Então a gente tem a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e também a Agência Mexicana Espacial. E se tudo correr nos conforme, nos próximos anos veremos várias notícias sobre missões para a Lua e o avanço na construção de infraestrutura para uma base lunar. Uma das evidências de que estivemos na Lua são os refletores retrovisores deixados pelos astronautas, usados para medir com precisão a distância entre a Terra e a Lua. As medições feitas com os refletores mostraram, por exemplo, que a Lua está se distanciando da Terra a uma velocidade de 3,8 centímetros por ano. O segundo ponto de evidência são as amostras de rochas lunares coletadas nas missões Apollo. A análise por datação radiométrica revelou que essas rochas são significativamente mais antigas do que as rochas encontradas na Terra. Essas rochas se preservaram devido à ausência de atividade geológica na Lua, diferente da Terra, onde o movimento tectônico enterra as rochas mais antigas ao longo do tempo. A maior parte da superfície lunar tem entre 4,4 bilhões de anos, enquanto na Terra é bastante incomum encontrar rochas que sejam mais antigas do que 3,6 bilhões de anos. E sim, ao contrário do que alguns cientistas sugerem, a Terra tem bilhões de anos e não 6 mil anos. Aliás, já comenta aí se você quer um vídeo falando sobre o design inteligente. Outra prova convincente vem das imagens capturadas pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, que desde 2009 tem registrado as pegadas dos astronautas e também os rastros das várias missões Apollo na superfície lunar. Por último, aqueles que defendem a ideia de uma conspiração deveriam refletir sobre como seria possível que mais de 400 mil pessoas envolvidas no programa Apollo conseguissem manter um segredo desse porte por tanto tempo. Como seria possível convencer um número tão grande de pessoas a participar de uma farsa e jamais revelar a verdade? Além disso, qual seria o objetivo de um engano dessa magnitude? Alguns conspiracionistas sugerem que o objetivo era desviar verbas públicas, mas existem formas muito mais simples e discretas de fazer isso, sem a necessidade de uma fraude tão elaborada. Outros especulam que os Estados Unidos queriam simular a vitória sobre os soviéticos na corrida espacial. Porém, se isso fosse verdade, os soviéticos certamente teriam se oposto e revelado a farsa e também aproveitado para ridicularizar os americanos. Bom, como dissemos anteriormente, o fato de os soviéticos terem permanecido em silêncio sobre os feitos espaciais dos Estados Unidos é uma evidência contundente contra as teorias conspiratórias. Bom, então por que acreditamos em teorias da conspiração? As pessoas tendem a acreditar em teorias da conspiração por várias razões psicológicas e sociais. Uma das principais motivações é o desejo de entender eventos complexos e encontrar explicações para coisas que parecem difíceis de acreditar, ou então sem sentido. Essas teorias frequentemente surgem em momentos de grande incerteza, como crises políticas, desastres naturais ou avanços tecnológicos e científicos. A mente humana prefere padrões e respostas claras, e quando algo importante e misterioso ocorre, é natural que se busque uma explicação. Mas nem sempre as respostas são fáceis de aceitar e as pessoas podem recorrer a teorias da conspiração para lidar com suas dúvidas. Elas podem oferecer uma sensação de controle sobre o que parece ser um mundo caótico e imprevisível. Outro fator relevante é o viés de confirmação. As pessoas tendem a buscar informações que confirmem suas crenças pré-existentes, ignorando ou rejeitando evidências contrárias. Isso se agrava nas redes sociais,
onde é fácil encontrar comunidades que compartilhem e reforcem essas ideias, criando uma bolha de informação. Além disso, teorias da conspiração frequentemente tocam em questões emocionais e também identitárias. Então, muitas vezes, elas fornecem uma narrativa em que os seguidores se veem como parte de um grupo especial que descobriu a verdade oculta das massas. Isso cria um senso de pertencimento e validação pessoal. Bom, em resumo, acreditamos em teorias da conspiração porque elas nos ajudam a dar sentido às situações incertas, oferecem um sentimento de controle e pertencimento e muitas vezes são reforçadas por comunidades e também pela tendência humana de buscar confirmações para as nossas crenças. Bom, e você? O que você pensa sobre a chegada do homem à Lua? Deixa sua opinião aí nos comentários, tá bom? Se chegou até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixa o like, compartilha, considere se tornar membro aqui no nosso canal. Bom, e a vocês, membros, meu muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.